Olá, aprendiz! Vamos lá para mais uma aula sobre metodologias de anotação e resumos. Hoje, agora, eu vou te mostrar o que é o resumo que a gente vai chamar de checklist conceitual. Ele é aqui uma continuação ainda do que a gente viu no RPPC, que é uma continuação do que nós vimos no resumo de síntese em duas colunas. Então vamos dar uma olhada aqui. Nós vimos o resumo de síntese em duas colunas como sendo aquele tradicionalzão. Aí vimos que ele pode ser mais simples ainda se a gente fizer o RPPC, que é o resumo por palavra-chave, que você pode utilizar para as aulas. E tem outro, que é uma continuação disso, que é mais básico e mais simples ainda, que é o checklist conceitual. Isso aqui é muito simples de fazer. Tá? O checklist conceitual basicamente é o quê? É um checklist, ou seja, uma lista de conceitos, de palavras-chave, de coisas que você tem que saber dentro daquele conteúdo. Então, por exemplo, se eu pegar a temática evolução que a gente está trabalhando agora, quais são as palavras que eu preciso conhecer para entender esse tema? Então, eu preciso entender o que é evolução, modificação, característica da espécie, condições ambientais, sobrevivência, adaptação, sucesso reprodutivo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. São as palavras. E esse resumo é isso. É só uma lista de palavras. Repara, não tem nem explicação, não tem nada. É só uma lista de palavras para quê? Para eu organizar, para fazer uma espécie de catálogo de quais são as palavras que eu preciso conhecer para entender e compreender aquele conteúdo, certo? E aí qual é o fundamento disso? O checklist conceitual é tipo o resumo do preguiçoso, né? É quando você realmente não tem tempo, não tem condição, chegou atrasado numa aula, ou a aula é corrida demais, você não tem tempo de copiar nada, você quer pelo menos anotar assim, o professor falou essas palavras aqui relacionadas a conceitos do conteúdo. Você pode anotar. E qual é a grande coisa aqui, então? O checklist conceitual, ele é uma continuação, ele seria uma variação, na verdade, do RPPC. O que eu posso fazer com isso aqui? Para que serviria ter um resumo desse? Primeiro, ele serve de registro. Segundo, ele pode servir de registro de uma aula para depois você fazer um RPPC ou para depois você fazer o resumo de síntese em duas colunas ou, o que você tem aqui? Informações. O que você pode fazer com elas? Reorganizar de forma não linear e construir a partir disso um mapa mental. Então você pode usar isso aqui como sendo uma espécie de registro de palavras que você pode usar para fazer um mapa mental, certo? Aqui também você pode usar para fazer o quê? Para fazer um modelo de caixa-texto expandida, né? Quando a gente vai falar do método de caixa de texto, você vai ver que você pode criar um post-it, você pode criar um Padlet ou qualquer outro recurso, não de tudo, mas de algumas dessas palavras. E aí que entra um ponto importante para esse checklist conceitual. Esse aqui, ele não é um resumo por resumo. Esse aqui é um tipo de resumo que você pode fazer para ter uma função utilitária de catálogo. Então, repara. Primeiro, digamos que eu vou pegar lá o tema evolução. Eu vou catalogar todas as palavras importantes para isso. Segundo, como é que é o mecanismo utilitário? Quando eu fizer exercícios, e principalmente se você estiver se preparando para estudo preparatório, para fazer concurso, vestibular, nem qualquer coisa, você vai fazer o quê? Digamos que eu estou fazendo exercícios sobre evolução. E aí eu peguei lá no final de um capítulo, eu vi lá alguns exercícios. Falando em final de capítulos, deixa eu só fazer um parênteses. Essa daqui é uma lista bem grande de palavras que já abarca todo o tema evolução. Tá? Então, assim, o checklist conceitual você não precisa fazer aula por aula, você pode fazer de forma contínua, por exemplo, durante todas as aulas de evolução. Ou então, tipo, o professor deu, sei lá, 3 aulas sobre sistema nervoso, ou passou um mês e meio dando aulas de ecologia. Você pode fazer como um trabalho paralelo o checklist conceitual de todas as coisas da ecologia. E aí você vai fazer o que com isso? Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai resolver exercícios. E cada vez que você fizer um exercício, você vai fazer aqui um registro. Então, por exemplo, digamos que eu fiz uma lista que o professor passou, ou que está no livro, que está na apostila, ou que eu fiz um simulado, sei lá. Digamos que eu tenha feito a resolução do Enem de alguns anos ali. E aí, resolvendo o Enem, eu percebi que evolução, o conceito evolução, caiu uma vez. Então, eu vou escrever de vermelho a letrinha E para indicar Enem.
E eu vi também que o conceito de adaptação apareceu uma vez, que Lamarck apareceu uma vez, aí eu vi que evolução apareceu 2, 3, 4 vezes, certo? E se eu olhar para todo o meu negócio aqui, eu só vou perceber questões de evolução caindo sobre isso e de repente sobre, sei lá, caiu aqui mais uma, 2, 3, aqui mais uma, e sei lá, vamos botar aqui que caiu mais uma aqui. Chutando, tá? Digamos que apareceu isso aqui. Eu fiz ali, sei lá, 10 edições do Enem, das últimas 10 edições, e as questões que caíram foram essas. O que isso aqui está me dizendo? Está me dizendo que de tudo que aparece sobre evolução, o principal são esses elementos, principalmente o conceito de evolução e o conceito de seleção natural. São as grandes coisas desse tema. Então, se eu tivesse que fazer, de repente, uma ficha mental, um trabalho mais profundo, um resumo melhor, eu faria sobre esses elementos. E aí para pensar agora do ponto de vista estatístico da coisa. Né? Se você gasta um maior tempão estudando tudo isso aqui, se dedicando igualmente a tudo isso aqui, você vai gastar muito tempo estudando e aprendendo o que não cai na tua prova. Né? Então, o checklist conceitual ele é uma técnica muito interessante para o estudo preparatório. Né? Você vai fazendo ele, pode ser no seu caderno, você pode fazer de forma digital, você pode fazer usando o Word, você pode fazer usando o Excel, você pode usar, enfim, diversos recursos. E aí, na medida que os conteúdos que você vai abordando vão aparecendo em questões de provas de verdade, você vai registrando. Você pode até fazer o seguinte, inclusive. Você pode fazer uma visualização comparada desse jeito aqui. Ó. Digamos que aqui eu marquei tudo que cai no Enem, mas eu também vou fazer FUVEST. E de repente eu vou pegar a caneta azul e vou marcar que lá na FUVEST também caiu questão sobre evolução, caíram questões também sobre o conceito de adaptação, caiu lá sobre Lamarck, caiu sobre a vida de Charles Darwin, sobre darwinismo, sobre seleção natural, e de repente caiu um monte de questão sobre lamarquismo nas últimas 10 edições. O que eu vou perceber aqui? Eu vou perceber que se eu estiver estudando para Enem e para FUVEST, essas duas bancas têm uma concepção diferente daquilo que eles cobram com mais recorrência. Então aqui eu estou percebendo que para a FUVEST e que perto do vestibular da FUVEST, eu vou ter que dar uma boa revisada aqui em lamarquismo. E que perto da prova do Enem, eu vou dar uma boa revisada em evolução e seleção natural. Você entende a dinâmica? Eu posso também fazer o quê? Eu posso usar outros códigos para outras coisas. Por exemplo, na minha apostila eu fiz uma questão sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso. Então são questões que eu não estou registrando a fonte, eu só estou dizendo que eu fiz. Fiz questões sobre. Não interessa se é do Enem, se é da FUVEST, se é da Federal do Rio Grande do Sul, não interessa de onde vem. Só interessa que eu fiz questões sobre esse tema. E aí o que significa isso? Significa que na medida que eu vou anotando aqui quantas questões eu fiz sobre cada tema, eu estou vendo também quantas vezes eu toquei naquele assunto. E vou percebendo que, de repente, eu vou percebendo que eu fui marcando praticamente tudo. Só que, de repente, nas questões que eu fiz, faltou alguma coisa sobre evolução passiva. E aí, quer dizer o quê? Que eu pouco toquei nesse assunto, pouco revisei esse assunto. Então, vale a pena, de repente, eu voltar nesse assunto e fazer uma revisão. Ou então, eu posso também pensar no seguinte: bom, já que caiu questão de tudo, mas nunca caiu questão sobre isso, talvez seja um assunto pouco importante para esse contexto de provas e etc. Então, talvez seja um assunto que eu possa até ignorar. Entende? Não que seja o caso aqui, tá? Então, a ideia é, o checklist que você tem, como checklist conceitual, ele vai servir como ferramenta utilitária de análise das coisas que você faz com aquele conteúdo. Entre elas, eu posso marcar também revisão. Por exemplo, eu posso pegar um marca-texto ou fazer bolinhas também, se eu quiser, para marcar quantas vezes eu fiz revisão. Então, digamos, eu peguei um final de semana para fazer a revisão da semana dos conteúdos e nessa revisão eu revisei todos esses conteúdos aqui. Então, eu vou marcar aqui um R para indicar que eu fiz revisão. O que significa isso? Que eu já toquei nesse assunto. E aí depois eu fiz uma revisão também aleatória num final de semana sobre esse assunto e fiz a segunda revisão. Aí depois eu fiz um simulado e no meu simulado caiu questão sobre isso e sobre isso caiu 2 vezes. Então esses aqui eu já revisei. E depois numa revisão, né, de meio expediente, em algum momento
eu revisei de novo esse assunto, esse e esse. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou verificando a quantidade de vezes que eu fiz revisão, entre revisões e retomadas, por exemplo. Lembra lá da sequência Acre? Que você vai para a aula, antecipa a aula, aí anota as coisas no caderno, faz uma retomada para depois montar o resumo, para daí fazer os exercícios, para depois voltar e fazer uma revisão. Então, tem retomada e tem revisão. Você pode usar o R para indicar os dois. Então, aqui eu fiz uma retomada, depois eu fiz uma revisão e por aí vai. E aí, com isso, você consegue verificar quantas vezes você viu cada coisa. Tá? Claro que você não precisa fazer isso assim tão específico, né? Palavra por palavra. O ideal é que você só anote registros de revisão por temática geral. Então, revisei evolução. Tá? Já é o suficiente. Mas se você quiser ter um controle maior, mais absoluto sobre alguns detalhes, aí vale a pena também. Você pode utilizar o checklist conceitual. Então, para que serve o checklist conceitual? Para você acompanhar aulas que são muito rápidas, para você que tem dificuldade em fazer anotações, tá? Pelo menos faz isso aqui. Você pode utilizar isso aqui depois também que você estudou, só para fazer um registro das coisas que você falou, do que se tocou no assunto, tá? Porque aí você mantém essa base aqui de dados. E você vai usar principalmente também, né, no estudo preparatório para fazer esse controle do quantas questões eu fiz de cada coisa para você verificar recorrência. Né? Uma coisa para o mundo dos concursos públicos é a tal do PRD, né? Que é uma relação entre peso, recorrência e dificuldade dos conteúdos. E a gente sabe, né, que quando a gente fala de estudo preparatório, visando concurso, Enem, vestibulares, exames de proficiência como o AB, por exemplo, um ponto fundamental é você saber da recorrência, ou seja, da frequência daquele assunto naquelas provas. Assuntos que têm zero recorrência, não tem por que você insistir em estudar profundamente. Às vezes nem precisa estudar, né? Agora, aqueles assuntos que têm uma alta recorrência, que sempre vão aparecer na tua prova, esses você só vai perceber fazendo uso de recursos assim, tá bom? Então, essa é a nossa estratégia. A gente se vê daqui a pouquinho na nossa aula de atividade. Até mais!